mestre amigo, equipe espiritual responsável por essa atividade, que a paz, o amor e a harmonia do Mestre Jesus esteja nos envolvendo. Vamos usufruir dessas energias que estão esparramadas pelo salão. Energias curativas do corpo e da alma. Que essas energias possam alcançar os nossos familiares. Que a espiritualidade maior nos deixem disponíveis para o aprendizado dessa tarde. Que a espiritualidade maior intua o nosso querido palestrante Sócrates para as reflexões dessa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde de sexta-feira. Vamos cumprimentar também os nossos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Hoje o nosso palestrante Sócrates Katsivales vai nos apresentar o tema Vida Além da Vida. Eu deixo vocês com Sócrates. Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Eu já comentei algumas vezes, não sei se exatamente aqui nas sextas-feiras aqui do Harmonia, mas já comentei em algumas palestras e cursos, que algumas pessoas me perguntam assim: Sócrates, como é que é a vida, assim, depois da vida, né? Aí eu respondo: como é que está a sua vida? Aí algumas pessoas mais íntimas falam: não, Sócrates, assim, é a vida, assim, depois, né, da gente morrer, né? Aí eu digo: não, mas sim, mas como é que está a sua vida? Né? Aí algumas falam: não, mas é a vida espiritual, como se o prolongar da última sílaba fosse o suficiente para explicar, né, mais detalhes. Aí eu pergunto na mesma moeda: e como é que está a sua vida? Aí algumas pessoas mais próximas ainda dizem: não, só deixa de besteira, né? Você sabe aquilo que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer assim, a vida depois que a gente morre, bate as botas, né? Bate a biela. Aí eu, na resposta mais espírita, digo: a vida depois do desencarne, né? Sim, sim. Eu digo: mas a pergunta continua a mesma. A resposta para a sua pergunta é uma pergunta minha: como está a sua vida? Porque quando nós desencarnamos, a nossa vida no plano espiritual, ou seja, a vida além da vida, vai ser muito semelhante à vida que nós estamos passando aqui. Se não exatamente, mas ela vai corresponder muito às coisas pelas quais nós estamos passando, né? Porque eu costumo dizer que a vida no plano espiritual, ou seja, a nossa verdadeira vida, ela é muito semelhante à nossa vida aqui que estamos a viver e também muito diferente, né?
Vou tentar aí nos próximos 40 minutos, é isso mais ou menos que tem, explicar isso aqui, né? Ela é muito semelhante, mas também muito diferente. Mas o importante é a gente buscar entender uma chave para isso tudo, para o enigma da vida, né? E é algo que o Espiritismo busca nos revelar. Qual é a chave, né? Qual seria essa chave para entender algumas questões essenciais da humanidade, né? Porque quando a gente vai a uma palestra sobre a vida além da vida, é uma das grandes questões da humanidade, né? Para onde eu vou, de onde eu vim, quem eu sou, né? Então, a perspectiva, né, do Espiritismo é uma mudança de paradigma. Nós ainda temos costume de entendermos que essa vida aqui é uma vida que estou levando, né? Aquelas pessoas mais ou menos espiritualizadas, religiosas, entendem que possui um corpo, possui uma alma e depois vai continuar a vida com a sua alma, né? Mas o Espiritismo, ele busca uma nova reflexão. Ele busca mostrar que a vida é uma só, né? A vida é uma só. O espírito é único. Então nós não temos uma vida após essa vida. A vida continua após a vida na matéria. Mas a vida é do espírito. Então, quando eu provoco as pessoas que me perguntam sobre vida espiritual, fazendo a pergunta, como é que está a sua vida? É porque eu quero saber como é que está a vida da pessoa mesmo. Porque o que importa é a vida da pessoa. Ou seja, a vida daquele espírito que está ali. Ah, Sócrates, mas espera aí. Aqui na matéria, né? Aqui no planeta Terra, no continente sul-americano, no país tropical chamado Brasil, um negócio diferente, né? Porque aqui tem muito ainda sofrimento, muita dor, a matéria pesa, né, sobre o espírito. Isso é verdade, né? Como eu disse antes, há coisas diferentes no plano espiritual, porque quando estamos a perguntar, a refletir sobre vida após a vida, pensamos no plano espiritual. E talvez essa seja a principal diferença, a força da matéria sobre as nossas vidas, né? Então, estamos vivendo um plano ainda muito denso de matéria e precisamos saber viver aqui. Ainda ainda temos necessidades básicas, né, nesta encarnação. Algumas necessidades a gente não deveria mais ter, mas ainda temos, né? A gente não precisaria mais estar preocupado em alimentação, né, em segurança, mas ainda temos isso. Isso é próprio ainda do nosso planeta, do nosso estágio evolutivo. A matéria ainda serve como uma espécie tanto de escudo, né, de proteção, mas também como algo a atrapalhar os nossos sentidos. Então, nesse caso, em relação à densidade da matéria, ainda há uma diferença na nossa vida aqui para a vida completa, né, que a gente pode dizer. Mas isso tem muito mais a ver com a maneira como nós olhamos a vida, que eu estou a dizer que o Espiritismo nos oferece uma nova perspectiva, do que o fato da gente estar na matéria. Porque se a gente começa a entender que nós estamos na matéria, mas nós pertencemos a outro mundo, a vida a qual nós estamos a viver aqui vai se assemelhar muito quando nós desencarnarmos.
Se nós acharmos que tudo se explica pelas coisas da matéria, aí a vida vai ser muito diferente. Então, é necessário essa reflexão e essa nova perspectiva que o Espiritismo nos traz. A vida é uma só. Só existe uma vida, que é a vida espiritual. Ora, esse espírito está encarnado, está passando por uma experiência na matéria. Ora, ele está desencarnado, ou seja, ele está livre no seu verdadeiro mundo, podemos dizer assim. E aquele espírito que ora está livre, daqui a pouco vai reencarnar, e nós que estamos reencarnados, daqui a pouco vamos desencarnar. Daqui a pouco não se assustem não, tem gente que acha que eu estou agorando, não é isso não. Daqui a pouco vai 60, 70, 80, né? Sei lá, anos daqui a pouco. Para a humanidade isso é um piscar de olhos. Então, é uma nova perspectiva que o Espiritismo nos traz. Nós somos espíritos imortais e estamos a viver aqui uma experiência humana. Estamos aqui a realizar uma prática humana, uma experiência de vida. Nesse sentido, ao desencarnarmos, ao nos encontrarmos na vida espiritual, as coisas não deveriam mudar muito no que tange a essência da nossa vida. Eu não estou dizendo das coisas mais superficiais. É claro que tem coisas muito diferentes, né? Nós vivemos num mundo 3D, podemos dizer assim, né? No mundo tridimensional. Quando desencarnamos, nós vamos viver num mundo de 4 dimensões ou mais. Né? Então, se muda a dimensão. Né? Mas mesmo nesse mundo tridimensional, a gente enxerga o mundo da forma que a gente enxerga em função da limitação dos nossos sentidos. Né? Então, a gente pode olhar para essa mesa e dizer, essa mesa é sólida. Dar um murro na mesa e entender que ela é sólida. Mas ela é sólida pela limitação dos meus sentidos. Ora, se a gente colocar, e todo mundo aqui sabe disso, um potente microscópio, a gente vai revelar que aqui existem moléculas, átomos, e eles não estão grudadinhos assim como a gente pensa. Há um espaço entre eles, né? Os jovens aí que estão estudando para o Enem amanhã, né? E depois sabem melhor, se lembram melhor do que a gente, né? Que já é jovem há mais tempo, né? Essas questões relacionadas à matéria. Então, a gente entende que essa mesa aqui seja maciça, né, seja objetiva, mas se a gente tivesse uma outra maneira de enxergá-la, uma outra maneira de utilizar nossos sentidos, a gente poderia vê-la transparente, ou quem sabe, transpor essa mesa. Né? No plano espiritual, pode acontecer a mesma coisa. Né? No plano espiritual, vocês já devem ter visto filmes, já devem ter lido em livros, que vão existir cadeiras, mesas, auditórios, camas, escolas, prédios, né? Aí se pergunta assim, mas é sólido essa... Eu consigo, como espírito, no plano espiritual, sentar numa cadeira? Sim, consegue. Porque embora ainda no plano espiritual a matéria seja uma matéria diferente da nossa, mas ainda é um tipo de matéria. E o sentido do espírito desencarnado, ele vai para aquele tipo de matéria sentir como se fosse algo sólido. Mas muda alguma coisa. Por exemplo, um espírito aqui, né, e que não tem poucos nesse momento na nossa sala, ele consegue transpor mesas, cadeiras, portas, paredes, de uma maneira tranquila, porque ele está numa dimensão diferente, né? Ou na dimensão real nossa, que é a dimensão espiritual. Então, quando nós estivermos
num mundo diferente do tridimensional, no mundo dos espíritos, mudam algumas coisas, mas muita coisa é semelhante. Minha filha mais nova, dia desse, me falou, meu pai, eu quero assistir um filme 6D. Eu falei, só se a gente desencarnar, né? Porque nós estamos no tridimensional, né? Não, porque existe filme 3D que a gente, né, simula uma tridimensão no cinema, mas filme 4D, 5D, 6D, só em outras dimensões, né? Aí ela me explicou, não, é porque tem um negócio que solta uma água, tem um cheiro, tem não sei o quê, né? Sei lá, simulam sensações no cinema. Mas nós vivemos num mundo tridimensional, largura, altura, né? E largura, altura e comprimento. E vamos, no plano espiritual, viver num mundo diferente. Ah, mas quais seriam essas outras dimensões? Alguns espíritos nos dizem, por exemplo, espaço, tempo. Né? Tem um psiquiatra americano, muito conhecido pelos seus estudos, chamado Raymond Moody. Ele é muito conhecido porque ele foi um dos precursores do estudo das experiências de quase morte, né, chamadas EQM. Ele tem um livro chamado, até parece com o tema de hoje, chamado Vida Depois da Vida. Né? E alguns relatos dos participantes desse estudo, né, dos pacientes com que ele entrevistou, que passaram pela experiência de quase morte. A experiência de quase morte acontece com pessoas que passaram por algum trauma no corpo físico, seja uma doença grave, um acidente, né? E estiveram do lado de lá, ou seja, na verdadeira casa espiritual, mas não desencarnaram. Por algum motivo eles conseguiram retornar. E uma das coisas interessantes é que Raymond conta que praticamente todos eles têm experiências muito semelhantes, né, em relação a essa viagem astral consciente. Porque nós espíritas, nós sabemos que nós fazemos viagens astrais e conscientes o tempo todo, sobretudo quando nós dormimos. Alguns médiuns conseguem fazer essa viagem astral, que nós chamamos de desdobramento, né, comumente, de uma maneira mais tranquila. Agora, esses pacientes, eles não eram espíritas, muito menos o Raymond, né? Eles não eram espíritas, alguns não eram religiosos, outros eram ateus, mas passaram por experiências iguais, ou muito semelhantes, né? Percebe o seu corpo o seu corpo espiritual fora do corpo físico, consegue ver todo o ambiente do hospital ou da sala onde ele se encontra, conseguem ter uma relação com o que a maioria chama de ser de luz, né, que seriam os espíritos protetores. E uma coisa interessante que alguns relatam, né, algumas pessoas que passaram por essa experiência, que eles dizem assim, poxa, eu ao estar fora do meu corpo, quando eu pensava em alguém, eu imediatamente ia para aquele lugar, né? Podendo estar num outro país, em qualquer lugar, ela ia diretamente para aquele lugar. Ou seja, no plano espiritual ao qual nós pertencemos, o espaço é diferente do que a gente pensa, do que a gente trata aqui, né? Você pensou, você está lá. Você imaginou, as coisas estão ali, né? Então, digamos assim, de uma maneira superficial, é muito diferente. Agora, se você for perguntar para aquelas pessoas o que elas estavam sentindo, o que estavam passando na cabeça daquelas pessoas, o que elas gostavam dali, de estar ali, quais eram os seus medos, suas frustrações, seus gostos. Se você fosse perguntar para cada uma das pessoas, e tem muitas perguntas desse tipo nas obras desse psiquiatra, as pessoas iam falar sobre a vida que estavam vivendo ali no plano material, né? Então, e há relatos, obviamente, muitos dentro da literatura espírita, que quando nós desencarnamos, nós ainda vivenciamos muito
a vida que nós estamos vivendo aqui. Então, a conclusão principal é: a vida espiritual, ela está diretamente relacionada com a vida que nós vivemos aqui. Ah, mas eu posso me transformar depois que eu desencarnar? Claro, né? Nós podemos nos transformar a qualquer momento. Podemos, né, cair em si a qualquer momento. Uma passagem dessa, né, um desencarne, levam muitos espíritos a se tocarem, mas também às vezes se arrependem também. Poxa, eu deveria ter feito aquilo e não fiz. Eu deveria ter agido de uma certa maneira nesse momento da reencarnação e não reagi, né? Então, o fato de cair em si é realmente importante. Mas por que a gente não cai em si já agora, né? Esse é o convite do Espiritismo. É a gente cair em si, né? O que é cair em si? É a gente ter uma postura diante da vida, como se a gente tivesse a certeza do desencarne, da vida espiritual. Cair em si é a gente ter a certeza de que é espírito e não corpo físico. É difícil cair em si? É muito difícil, porque a força da matéria, as questões que nós buscamos resolver aqui, acabam nos atrapalhando, né? Uma vez eu fui viajar daqui para São Paulo, né, de avião, e pegamos um voo, né? A companhia aérea era uma companhia, então, uma companhia nova, né? E eu precisava estar em São Paulo no dia seguinte, bem cedo. Eu e um colega da empresa. E a gente pegou o voo. 15 minutos depois que o voo saiu, né, já em pleno ar, eu não sei se vocês já passaram por tal experiência, eu senti um leve cheiro, um leve perfume de queimado no ar. Perfume, né? Um cheiro, sei, queimado assim no ar. Aí eu olhei para o meu colega, ele também balançou com a cabeça assim, né? Meio que sentiu também, né? E aí o avião dá uma queda, aquela queda que o coração vem na boca, né? Não sei se vocês já passaram por isso. E apagam, quer dizer, as luzes já estão apagadas, mas o que acontece é que todas as máscaras de respiração, de oxigênio, caem, né? Como eu estava lá numa das últimas filas, você via aquilo ali tudo caindo, né? Sucessivamente, parecia um filme de terror, né? Aí eu pensei, pronto, é agora, né? É agora, né? E aí começou a passar pela minha cabeça, poxa, será que eu paguei assistência, como é que é, o seguro, né, da família, será que eu fiz isso? E as contas para pagar e tal. Começou a vir na minha cabeça as coisas da matéria, né? Mas isso é tão rápido, né, que daqui a pouco eu comecei a pensar, poxa, e como é que é desencarnar mesmo em acidente de avião, né? E eu obviamente, já era espírita, né? E comecei a fazer uma reflexão sobre isso rapidamente. Aí, alguns minutos depois, que obviamente pareceram para todos que estavam ali algumas horas, mas eram só alguns minutinhos depois, apareceu uma jovem aeromoça, comissária, né, mais branca do que a parede que está ali, né, dizendo para a gente, não tem problema não, está tudo tranquilo, está tudo resolvido, só foi uma questão no aparelho. Bom, eu não sei se você, eu perguntei para ela, não sei se você percebe, mas nós estamos viajando num aparelho, né? Então, se foi só um problema no aparelho, não nos conforta essa sua colocação. Bom, o avião resolveu voltar para o aeroporto de Salvador. E aí estavam fazendo a manutenção e a gente buscando, quer dizer, a metade já desistiu de voar naquele dia, né? A outra metade, ou mais corajosa ou mais burra, não sei exatamente, ao qual eu me incluía, ficamos lá enchendo a paciência da companhia aérea para que nos colocassem em outro voo. Eu sei que não tinha mais voo. E aí, de tanto a gente encher a paciência, aí foram saindo o pessoal, tal, ficava uma meia dúzia, né, de encarnados. Aí, de tanto a gente encher a paciência, o cidadão falou, olha,
A única opção que tem é o seguinte: nós estamos consertando esse avião e daqui a 1 hora mais ou menos ele vai levantar voo para São Paulo, porque de manhã a gente tem que sair de lá também. Aí a gente olhou, eu olhei para a cara do meu amigo, né? Vamos. Aí a gente resolveu ir, né? Resultado, era um avião cheio, né? Um Boeing cheio. Depois disso, virou um Boeing com 6 ou 7 pessoas, né? Mas assim, no início eu não contava essa história, né? Porque eu ficava com vergonha de contar. E depois que eu vi o Chico Xavier contando a história dele, né, sobre o desespero no avião, aí eu falei, então vou contar essa história. A minha é menos dramática do que a de Chico Xavier, né? Então, assim, a gente não pensa, né? Porque se eu tivesse totalmente internalizado, né? E até Chico Xavier também passou por isso, se tivesse totalmente internalizado, né? Não estaria tão preocupado assim em desencarnar, não é isso? Por que estaria tão preocupado em desencarnar? Aí a pessoa pode dizer, mas mesmo que você espírita, você não quer desencarnar naquela hora. Isso é conversa, né? Não, porque eu não quero me... Não, isso é conversa, né? Porque ali você não podia fazer muita coisa. Não estou falando a gente sair daqui e evitar lugares perigosos, né, numa cidade violenta. Aí tudo bem, é uma questão de preservação da sua encarnação. Mas ali não tinha jeito, né? Mas a gente ainda se sente assim, né? A gente ainda precisa internalizar isso. A gente ainda precisa entender que é espírito, né? Que nós estamos vivendo uma vida única e essa vida única é a vida espiritual. Ora estamos na matéria, ora estamos fora dela. Fora dela é mais ou menos, tá? Porque como eu já disse antes, no plano espiritual, ele tem uma matéria ali, que a gente pode dizer que é uma matéria quintessenciada, né? Mas tem, porque os aparelhos, os equipamentos, móveis, utensílios, as casas, os prédios que existem nas inúmeras colônias espirituais espalhadas pelo ao redor, né, do nosso planeta Terra, elas têm essas coisas, né? Que os espíritos trabalham, eles plasmam isso. Isso não é espírito, só existem 3 coisas de elementos no universo, né? Deus, espírito e matéria. Uma cadeira no plano espiritual não é Deus, não é espírito, então só pode ser matéria, né? Diferente da nossa matéria aqui, mas é uma matéria. Quando é que o espírito não vai precisar mais de nenhuma matéria? Quando ele se tornar um espírito perfeito, né? De vez em quando ele usa a matéria para poder dar exemplos, instruir os outros, né? Mas ele não precisa mais da matéria. Então é por isso que eu digo que não vai mudar muito quando desencarnarmos. Agora, é necessário a gente começar a ter essa ideia do espiritismo novo, né? É uma ideia revolucionária. Embora o espiritismo seja uma doutrina espiritualista, e uma doutrina espiritualista já existe há muito tempo na nossa civilização, mas ela vem com um olhar diferente, né? O espiritismo vem com um olhar diferente. Ele vem a mostrar a todos nós que nós devemos buscar realizar as coisas importantes da nossa vida. Porque se a gente faz aquela pergunta, né, como é que é a vida espiritual, o que é a vida depois da vida, a gente deve se perguntar como é que está a nossa vida agora. E a pergunta é, e daí? Como é que está a nossa vida agora? Né? Eu não estou dizendo apenas para a gente se preparar para um momento, né, como esse do avião, né? Eu estou dizendo para a gente se perguntar mesmo, né? Como é que está a nossa vida agora? Será que muitas pessoas ainda estão esperando ser feliz quando, né, desencarnar, quando for para o plano espiritual, quando, enfim. Tem uma frase que é atribuída a John Lennon que diz que a vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos nossos planos, né? Então, a vida está acontecendo, né?
A vida acontece agora. Como é que está essa vida? Nós viemos aqui para esse plano espiritual para realizarmos coisas, né? Para aprendermos. Nós não estamos aqui apenas para tomar susto no avião, né? Ou a gente não está aqui nem para sofrer, e a gente não está aqui nem para viver num parque de diversão, embora tenhamos nascido no Brasil e tal, né? Mas não, né? A vida não é um parque de diversões, embora a gente possa se divertir com ela. A vida não é uma prisão, não é um lugar de sofrimento, embora exista sofrimento, né? Mas a razão da vida é aprendizado, né? A razão de se viver é aprender. A razão de descermos ao nível que estamos aqui, num plano material pesado, é de aprendermos coisas importantes. Como eu já disse antes, a matéria ela serve também como uma espécie de uma proteção para a gente, né? Aqui nós podemos conviver com pessoas que talvez nós não pudéssemos conviver no plano espiritual. Por quê? Porque no plano espiritual a gente consegue conhecer mais os outros, né? A gente vai olhar para alguém e vai saber se aquela pessoa simpatiza com a gente ou não. E se tivermos um pouco mais de equilíbrio, a gente vai conseguir se lembrar até das vidas anteriores que tivemos com aquela pessoa ali. Só que o grande plano do universo é um plano de amor. E quando a gente tem alguma coisa contra as outras pessoas, a gente precisa reajustar. A gente precisa trabalhar esse amor. É por isso que nós estamos aqui. Num plano mais denso como esse, a gente não consegue se lembrar exatamente o que a outra pessoa fez para a gente. Então a gente pode ajustar aquilo ali, né? Mesmo que seja por força das coisas. A gente acaba, sei lá, reencarnando perto de um vizinho, né? E aquele vizinho que você acha chato pra caramba, né? Que o seu santo não bateu com o dele, não tem isso, né? E meu santo não foi com... Não é seu santo que não foi com o dele. É eu que não sou santo, né? Reconheci, de alguma maneira, aquele cidadão ali, que também não é lá essas Coca-Cola toda, né? E a gente se estranha espiritualmente, mas acaba, pela força das coisas, buscando a convivência. Então, se nós estamos aqui nesse plano espiritual, nós estamos aqui para aprender. Ah, mas eu estou sofrendo porque o meu vizinho não presta, né? Aí, é uma visão nossa de sofrimento, né? A gente poderia estar agradecendo a Deus por termos a oportunidade de estarmos junto do nosso vizinho, mesmo sabendo, né, que ele não é muito simpático a mim e vice-versa. Eu busco conviver com ele. Eu costumo dizer que o grande desafio da humanidade nas próximas encarnações não é a fome, né, a escassez de recursos, as doenças, né? Isso aqui, em breve, essas coisas em breve serão superadas pela ciência, pela tecnologia, pela medicina. Já estão, né, de uma certa forma. Bastaria a gente ser mais solidário e rapidamente essas coisas seriam superadas. O grande desafio da humanidade nas próximas gerações, nas próximas encarnações, é o lidar com o outro, né? É o lidar com o outro, porque isso ainda vai demorar um pouco, porque a gente ainda não está preparado, né? Estamos nos preparando aos pouquinhos. Eu falo até aqui, até umas 5 e... Só mais uns minutinhos que eu tenho para falar aqui. Nesse livro, Vida Após a Vida, do psiquiatra Raymond Moody, ele relata, né, no livro, na obra, e isso também tem na internet, nesses depoimentos, que as pessoas que passam por essas experiências de quase morte e encontram esses seres de luz lá no plano espiritual, essas pessoas dizem assim que na maioria
dos casos que acontecem, esses seres fazem duas perguntas importantes para eles. Eles percebem uma coisa: esses seres, eles não condenam ninguém. Ó, o que você fez e tal. Mas eles fazem duas perguntas importantes, né? Primeira pergunta: você amou? Como foi a sua construção em relação ao amor, né? Segunda pergunta: o que você aprendeu? E isso vai bem de encontro ao conselho dos espíritos, quando dizem, né? Olha, espíritos, amar é o primeiro, é a primeira dica, né? E o segundo é se educar, né? O Espiritismo faz esse convite para a gente. Primeiro busquemos amar e também busquemos nos educarmos. Porque, e nesses depoimentos estão muito presentes das pessoas que passam pela experiência de quase morte, que o amor permeia o tempo todo a relação dessas pessoas lá no plano espiritual. E se a gente puder dizer que há uma diferença maior, é em relação a esse sentimento, a essa emoção. Quando estamos mais libertos do corpo físico, nós conseguimos expandir mais a nossa capacidade de amar. Mas amar a todos, amar o próximo, amar as pessoas que queiram bem, amar as pessoas que não nos queiram bem, amar as coisas, amar o universo, né? Amar a vida. Então, a pergunta que a gente deve se fazer ao pensar em vida além da vida, né? Fora as questões de, vai ter escola, vai ter... Tem gente que fala, estou fazendo Enem agora, eu ainda vou ter que estudar quando desencarnar. Né? A gente não vai parar de estudar, a gente não vai parar de trabalhar. Tem gente que está entrando de férias, eu vou entrar de férias agora, ainda tem que trabalhar no plano espiritual. Vai, né? Mas a grande questão é o aprimoramento moral do ser, né? Estamos aqui para nos aprimorarmos moralmente, e esse aprimoramento tem uma matéria importante, e essa matéria importante é o amor. Eu desejo a vocês paz e amor e ótimo final de semana.